Logo após a nuvem rolo que passou assustando bastante lá no Rio de Janeiro, mas que por aqui não foi tão forte, era hora de sair de Búzios. Depois que duas massas de ar diferentes descontam todas as suas diferenças, há uma relativa calma. Difícil ter outra tempestade se nada novo aparecer. Nessa rota é preciso passar pelo Cabo de São Tomé, uma das regiões mais temidas da costa brasileira. E saindo às 4 da manhã, tinha a vantagem de passar por lá ainda à tarde, nessa velejada de aproximadamente 36 horas. Outro motivo de sair cedo é uma ressaca que está por vir. Ondas se formam pela ação dos ventos na superfície de água. Uma frente fria acabou de entrar. Ondas demoram um pouco para crescer, e elas vão se propagando com o tempo. Então, temos uma chance grande de chegar à Vitória antes de pegarmos ela, se andarmos rápido. Havia uma previsão de vento sul, claro, já que chegou uma frente fria, mas como é comum acontecer, por causa da diferença de temperatura entre a terra e o mar, um vento terral acabou anulando essa tendência. Então motoramos nas primeiras horas. Todo mundo que está no lado de fora está amarrado, até a marisca, e com a expectativa do que vai acontecer agora, a qualquer momento. O nascer do sol. E esse é um dos mais lindos que eu já vi. Para quem navega, esse momento é muito mais do que uma cena bonita. É conseguir enxergar. Em noites nubladas, sem lua, navegamos quase que às cegas, com base nas cartas náuticas, sinais luminosos de outros barcos, o som das ondas batendo nas pedras que passamos por perto, e também alguns dispositivos eletrônicos, claro, como sonar, AIS e radar. Para quem tem um, eu não tenho radar. Mas em barcos da minha categoria não é obrigatório. Então, tô esperando o vento sul. O Paulo do Prisma, mais ao sul, recebeu o vento, já chegou lá, deve chegar daqui umas horas, uma ou duas. Estamos esperando aí. Por enquanto, tudo tranquilaço. Aqui um sol lindo nascendo, incrível. De qualquer forma, mesmo o radar, que está longe de ser um instrumento mágico ou único, é um conjunto de observações que faz o navegador navegar bem ou mal, não um instrumento em particular. E no meu caso, levo tudo que é meu aqui comigo, levo a minha família. Tenho que estar sempre atento e seguro. O vento chegou lá pelas 10 da manhã e estava exatamente de popa para onde eu queria ir. Então usei uma asa de pombo, que é essa formação com uma vela para cada lado. Ele é meio desconfortável, mas estava dando o melhor resultado no VMG, ou Velocity Made Good. Ou seja, valia a pena andar um pouco mais devagar, mais em linha reta, do que as velas para o mesmo lado, que teoricamente anda mais rápido, mas não no ângulo exato. Chamamos esses pontinhos brancos nas ondas de carneirinhos. E olhando para eles, dá para saber mais ou menos a velocidade do vento. Isso decorando uma série de fotos e descrições chamada de escala Beaufort. Se você quiser conhecer mais, procura no Wikipedia, você vai encontrar. Quando eles começam a aparecer, é por volta de 10 nós. Mas quando estão mais frequentes dessa forma, eu diria que uns 15 ou 17. Agora temos vento, temos ondas bem tranquilas. Estão até vindo de popa, achei que ia ser mais travessa. Tá tudo muito gostoso. E o chefe, Adriano Plotsky, vai preparar um arroz e uma carne moída, assim, tipo aquele recheinho do pastel, sabe? Até ovo cozido vai ter. E tem uma saladinha que sobrou, uma salada de macarrão que tá no congelador, que vai ser muito boa. Aquele vai ficar pra lanchinho da tarde. Lanchinho da tarde? Ah, não, então mudança de plano. Lanchinho da tarde. Vimos um navio fantasma lá. Tentei filmar, agora eu não consegui. Era fantasma, não aparece. Nem no espelho, nem na câmera. É. E aí, agora nada na frente, nada atrás, nada nos lados. Tudo só Não, mesmo tem o que a navio terra... fantasma ali, ó. Não, tá lá o navio fantasma? Tá. No mesmo lugar? Ah, eu acho que tá acompanhando a gente. Ah, Sei. vai saber, de repente é o cisne branco que tá ali. Deixa eu ver se eu consigo ver, de repente é no marinha de tráfico. Era só um navio normal, mas eu descobri que estávamos levando clandestinos. Pelo menos durante um tempo. Alguns pássaros adoram descansar no barco. O problema na placa solar é o que eles deixam para trás depois, o que diminui bastante a produção de eletricidade. A asa de pombo seguia bem eficiente, pelo menos até o meio da tarde. Com vento bom, andamos mais a vela do que a motor. E isso era importante, porque precisávamos chegar no Cabo de São Tomé de dia ainda. Na realidade, nada muito ruim ia acontecer se a gente chegasse um pouco depois, mas seria melhor. Tínhamos a velocidade, tínhamos o conforto, tínhamos o estilo, nada parecia poder dar errado. Quando tudo vai bem, velejar é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Até quando dá um pouquinho errado eu gosto, na verdade.
Poder deslocar a sua casa sem combustível para qualquer lugar é algo muito mágico. Cada um tem uma impressão diferente sobre a mesma coisa, mas eu nunca conheci uma vida melhor. Nunca me senti tão certo do que eu quero fazer, com uma sensação de que deveria estar exatamente ali. Nesta hora, 16h30, o sol já estava mais baixo, mas estávamos bem perto do temido Cabo de São Tomé. Mas eu tinha uma boa tática para enfrentar ele. E funciona quase sempre com esse tipo de lugar, especialmente os que você não conhece direito. Minha técnica é passar bem longe. Assim, não tomamos nem conhecimento do Cabo de São Tomé. Era simplesmente mar aberto. E na real, aumentou só 1 hora de uma travessia de 36. Essa foi a primeira travessia depois da modificação da Starlink, que cobra por gigabyte, R$10 por gigabyte quando você está offshore. O offshore deles, assim, tem um mapa lá, não é bem a definição de offshore normal, assim, né? Mas geralmente quando você está longe da costa, para de funcionar a Starlink normal e você tem que ou ter uma Starlink marítima ou então você optar pelo Mobile Priority, que eu botei aqui, e aí funciona aqui no mar aberto. E tá muito bom, sinal excelente, só a gente tá gastando bem pouco, né? Não tô vendo nada de YouTube, baixei várias coisas para assistir antes para não ter gasto, né? Até agora acho que gastou 1 GB só, 1 GB e pouco, que deu R$10. Então, tipo, pô, você pensar nas outras opções de internet que são bem mais caras, né? Ou bem mais lentas, tá beleza, e funcionando super bem, sem interrupções, mesmo com o barco balançando. Não tava balançando tanto, né? Mas tem horas que deu uma ondinha a mais, mas... E a gente tá conseguindo andar na frente do Mar Grosso que vem aí. Essa era a ideia, né? Sair cedo pra não dar tempo de o mar levantar. Porque logo que saiu o pré-frontal, que foi meio forte no Rio de Janeiro, foi bem forte, teve 40 nós, em Búzios não. Aí a gente saiu cedo e vai chegar em Vitória sem essa ressaca pegar a gente. Aí tem o amigo Paulo Lorenzato, do Prisma, que tá atrás. Ele saiu do Rio de Janeiro e depois a gente, né? Então ele saiu mais longe também, ele acho que vai pegar amanhã, se já não tá pegando um pouquinho agora. E tá navegando solo, cara. Então, de vez em quando eu dou umas mensagens pra ele lá, pra ele não dormir. É isso aí. Daqui a pouco cai, já tá o sol lá atrás, já, ó, indo embora. Daqui a pouco noite também aqui. Não vimos baleias, eu não vi uma baleia. De certa forma, triste porque é legal ver, mas ao mesmo tempo é mais tranquilo também. E vamos que vamos. Por enquanto, o Cabo São Tomé não dá para notar assim nada muito que balance muito, mas claro, eu tô ali a umas 2 milhas da parte que seria, ou mais, acho que umas 3 milhas da parte que seria mais brava, e não dá para notar assim, né, nada quebrando. Também tá calmo o mar. À noite, a Marisca começou a brincar de escalada na sua rede, onde às vezes ela dorme nas travessias. A gente usa essa luz vermelha fraquinha porque dá para enxergar dentro do barco, mas não ofusca a visão quando você precisa olhar para fora. Quando atravessamos à noite a divisa entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, foi bem emocionante. Afinal, é um estado que eu nunca tinha ido, nem mesmo de avião ou de carro, e estava chegando pela primeira vez em um veleiro. Eu estava cansado, mas estava bem feliz. O dia amanheceu com pouco vento, mas frio e bem nublado. Ana Lívia ficou um pouco no leme para que eu pudesse dormir. A frente fria já estava agora bem mais presente. A umas poucas milhas atrás de nós, a ressaca vinha chegando, mas ainda tínhamos a chance de não pegar ela. Era só manter o ritmo. Interessante que nessa perna quase não vimos nenhuma baleia, somente uma mãe e um filhote. Nas últimas tínhamos observado várias delas, o que ao mesmo tempo é uma pena, mas eu também fico mais tranquilo quanto a se chocar com uma. A gente sempre fica feliz de ver as baleias, mas também um pouco tenso. A Marisca voltou a brincar na rede dela e é impressionante o equilíbrio que ela tem com o barco navegando. Às 9 da manhã, estava chegando na altura de Guarapari, onde eu cheguei a pensar em ficar um tempo. Mas com essa ressaca chegando, olhando pela carta, não me pareceu muito abrigado. Então resolvi tocar direto mesmo para Vitória. Fiz a proteção de plástico aqui, que não é o ideal, mas quebrou um galhão e tinha Búzios lá na ferragem,
foi sensacional. Me protegeu muito aqui. E quero fazer um negócio decente pra esse doghouse pra fechar aqui, porque ele é enorme, dá pra ficar aqui bem protegido com o piloto automático aqui na mão e tal. Quando precisa arrumar alguma coisa na vela, tem que ir lá, mas daí eu saio, boto a capa e vou e volto. Só aqui já comanda tudo, ó. A essa hora já estávamos bem perto, praticamente em casa já. O que é complicado dizer, porque na verdade a nossa casa está aqui se deslocando, mas também porque Vitória seria a nossa próxima casa, entre aspas, pelo menos por umas semanas. E de Guarapari, além dos morros lá longe, só vimos uma ilha, a Ilha Escalvada, que deixamos a Boreste. Uma velejada típica de frente fria de inverno. Apesar de que na latitude 20 isso tem um significado bem diferente do que na 33, onde eu comecei. Olha lá o filhote pulando que eu falei. Ele está acompanhado de uma mãe. Eles chegaram a passar mais perto do barco, mas a gente não estava filmando. O perigo dessas horas, já chegando no destino, é ficar confiante demais. Chegando em Vitória e também chegando na Vitória. Depois de fazer essa travessia aqui, tudo tranquilo. Tá um tempo chuvoso. Tomara que a gente consiga enxergar a cidade. Sempre legal quando entra numa cidade nova assim, olhar as coisas, né? Acho que vai ser bacana. É perigoso, especialmente cansado, eufórico pela chegada, mas eu tenho uma vantagem nesse ponto. Eu nunca estou em um lugar que eu conheço muito. Eu vou me explicar melhor. Muitos acidentes que eu vi, de gente muito experiente inclusive, foram perto de casa. Por achar que conhecemos bastante, é normal deixar de olhar a carta, por exemplo. Eu estou sempre olhando a carta náutica, até porque eu não tenho outra opção, porque eu nunca estou no mesmo lugar e não conheço de cor. É claro que há outros perigos de entrar em um lugar que você não conhece, especialmente barras complicadas, enfim, mas esse também é um aspecto da segurança. Às 2 da tarde já estávamos na frente de Vila Velha, uma cidade da Grande Vitória e que na verdade é a maior delas, apesar de Vitória ser a capital. E aí tá uma curiosidade, Espírito Santo e Santa Catarina são os únicos 2 estados em que a capital não é a maior cidade do estado. Aqui provavelmente acontece porque o município de Vitória é em uma ilha, que não é tão grande assim. A cidade tem um porto movimentado, sobretudo por causa da Vale do Rio Doce, que é uma empresa importante aqui do Espírito Santo. Uma garoa fina deu um ar monocromático, verde desbotado para tudo, mas mesmo assim ficou muito bonito. Chegando, os preparativos, tá organizado os cabos. Essa foi a primeira viagem que eu fiz com os cabos da vela. E não só a performance foi muito legal, mas o manuseio dos cabos foi sensacional também. Pobrecita! Estou com frio, estou enjoada, não quero mais. Há uma série de pedras e ilhas na chegada de Vitória. Nada muito difícil, é bem fácil até, mas tem que ficar muito bem ligado na carta náutica. Algumas das pedras são submersas, outras pedras são visíveis, é só prestar atenção. Aqui eu já consegui avistar as 2 ilhas que ficam na frente de Vitória, a Ilha do Frade e a Ilha do Boi. É meio protegido delas que a maioria dos veleiros ficam. Nós vamos ficar no Yacht Clube do Espírito Santo, que fica entre a segunda ilha e o continente. Nesse ponto aqui as ondulações já começavam a aumentar, o que pode ser a ressaca que a gente estava esperando chegar, mas ainda estava tranquilo. A primeira vez que eu consegui enxergar a terceira ponte, que é essa ponte gigante, uma das maiores do país, foi muito especial. Alguém pode chegar em uma cidade de várias formas, de avião, de carro, etc. Para mim, a pior delas, na maioria das vezes, é de carro. Muitas vezes se entra de carro pela porta dos fundos da cidade, em bairros que não são tão interessantes. É óbvio que há cidades onde isso é diferente, mas eu estou falando da maioria e da minha percepção. Em um avião, você chega naquele modo mais industrial, em linha, em fila, pegando uma bagagem em uma esteira, cercado de cuidados e procedimentos. É meio frio, mas ok, não é caótico. E sem falar que é quase como um teletransporte, mas que demora um pouquinho. No sentido de que você não tem uma experiência do caminho. Você não andou por estradas, você não andou pelo mar, você está dentro do tubo com uma janelinha. De veleiro, para mim, é a melhor delas de longe. Sempre se chega pela porta da frente. Quase sempre em um bairro maravilhoso. Sem trânsito, sem filas, sem hora marcada.
eu acho uma experiência bem melhor. É claro que há exceções, e isso tudo que eu falei só tem sentido para quem tem um espírito de aventura e não se incomoda com a velocidade lenta e com algum desconforto físico também do balanço do barco, etc. É fácil encontrar pessoas que já velejaram de veleiro e acharam horrível. E eu também concordo que não é talvez a maneira mais rápida e prática quando você precisa estar em algum lugar em um tempo exato. Mas se eu puder escolher, eu vou de veleiro sempre. E sem falar que todas as viagens que eu fiz pelo mar sempre ocuparam um lugar muito maior na minha memória do que as que eu fiz de carro. Mas é claro que muita gente inverteria essa ordem de preferência fácil e realmente não há uma lista oficial, cada uma escolhe a sua. Quem fizer isso não vai estar errado também. Acho que esse tempo nublado deixaria muita gente com medo também, mas isso por si não é algo que representa um perigo. Os perigos no mar são outros. Ondas grandes ou o vento, principalmente. Chegando, faltam, sei lá, 500 metros finais de 186 milhas. Ai, meu Deus. Que alegria. Tranquilo, hein? Foi Muito boa viagem. sem grandes percalços, né? Tipo, foi tudo tranquilo. Tem que ser. Planejamos, motoramos, fizemos as duas coisas. E chegamos antes da ressaca. Nossos amigos que estão vindo aí já pegaram a ressaca, tá vindo. Daqui a pouco, em poucas horas chega aqui. Quase chegando, as ondas começaram a crescer um pouco mais, mas ainda aumentariam bastante. O nome da praia onde a gente vai ficar é a Praia do Canto, como eu falei, na frente do Yacht Clube do Espírito Santo. Parte da família da Ana Lívia mora aqui e uma tia dela já estava na praia esperando. Esse bairro que paramos, que também tem o nome de Praia do Canto, é um dos mais legais de Vitória. Tem um parque à beira-mar bem na frente do barco. Então levamos a Marisca para passear e fomos encontrar a família da Ana, que mora por aqui. Aqui e na Curva do Jurema, que é bem pertinho daqui, são lugares clássicos onde a população passa o seu domingo. E o balanço ali tranquilo na frente. A Marisca tem gostado de passear, mas ao mesmo tempo tem a sua mochila ali, que é tipo um cantinho seguro que ela volta quando, sei lá, tem muita gente. O Yacht Clube do Espírito Santo me convidou para parar aqui há muito tempo. Desde o primeiro Vela Show de 2019. Já se passou um longo tempo de lá pra cá, mas finalmente eu cheguei. O sonho de vir até aqui já tem também muitos anos. Estamos em uma poita bem ali na frente do clube e quando saímos deixamos o bote em um pier flutuante aqui. Isso tem sido muito prático para a gente andar pela cidade. O clube foi fundado em 1946 e tem uma estrutura bem legal de manutenção por aqui. A vela esportiva é levada bastante a sério e tem uma escola de vela também. A estrutura dos piers é bem legal e eles estão ampliando com novos, mas que ainda não estão prontos. Tem até uma prainha escondida ali no canto, com um escorregador inclusive. É um lugar bem legal para parar o barco, curtir um restaurante, piscina, sauna. A gente já tá ficando até meio Nutella, eu acho. Tem uma churrasqueira com uma vista maravilhosa que tivemos a chance de conhecer mais de uma vez. E que foi uma oportunidade de conhecer velejadores muito tá queridos. Saindo aí, dá pra confiar aí, ó. Total. Tem até um gaúcho fazendo aí, não que isso represente muita coisa, mas... Olha lá, saiu já aí a carne aí. Tem uma saladinha, você gosta de salada? Eu sei que você gosta de salada. Ah, eu gosto mesmo, não tem problema com salada. Esse é o Chiquinho, que junto com o Mosquen fez o primeiro convite pra gente lá em 2019. Participamos também de uma cerimônia de premiação de regata aqui, que foi uma chance de conhecer vários outros velejadores e um pouco da vibe do clube, que é muito legal. Eu tenho certeza que ficar ancorado aqui na frente do clube, olhando para Vitória, vai ser uma memória que vamos lembrar com muito carinho. Especialmente depois de colocar uma rede e ter essa perspectiva tão diferente da cidade. Até a Marisca teve seu momento de glória, porque ela ganhou um peixe de um pescador. Eu fiquei feliz pra caramba por ela. É uma experiência que ela nunca tinha tido, mas, por outro lado, o cheiro não me deixou tão feliz. Especialmente porque, inclusive, ela levou lá pra dentro do barco o peixe e passou peixe por todo lado. Nesse início do nosso tempo aqui em Vitória, conhecemos também outras praias, como a de Camburi, e caminhando por ela podemos sentir um pouquinho do clima e a cultura da cidade. Isso pouco a pouco, sem pressa.
Nossa, aqui no Espírito Santo, a comida é muito boa. Em vários lugares que a gente comeu, é muito bom. A chance da Ana ficar um pouquinho mais próximo da família por um tempinho foi algo muito importante. E eu também amei fazer isso junto com ela. É a primeira vez que eu venho a esse estado. Admito que sei muito pouco, mas estou adorando e quero aprender muito sobre o Espírito Santo. É um estado que às vezes não falamos muito dele, infelizmente. Mas o pouco que eu conheci é maravilhoso. E nos próximos episódios eu sei que eu vou conhecer muitas outras coisas incríveis. Um lugar lindo, desenvolvido, cheio de história e que só estou começando a desvendar. Mas isso vai ter que ficar para um próximo episódio. Muito obrigado por assistir até aqui e muito obrigado a todos que colaboram com a gente lá no Apoia-se. Se você quiser colaborar de alguma forma, se você já assistiu vários episódios e sente que vale a pena ajudar a gente, deixe qualquer quantia lá no Apoia-se. Fazendo isso, você permite com que a gente consiga se dedicar full time para fazer esses episódios todo domingo. E também você concorre a vários prêmios por aqui, especialmente charters e aulas de vela que a gente sorteia aqui todo mês. E que muita gente já fez passeios incríveis. Então, entra lá no site do Apoia-se. Esses sorteios acontecem somente no Apoia-se e não se tornando membro no canal, infelizmente, porque a gente não tem os dados de vocês por aqui. Mas lá no Apoia-se rola direto. Então, entra nesse link que aparece aqui ou na descrição e a gente se vê domingo às 10 da manhã ou lá no grupo do Telegram, que eu tô sempre por lá, que você consegue entrar também pelo Apoia-se, tá bom? Um abraço e até mais.